Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental de neurodivergentes, tanto de pessoas com TDAH quanto com superdotados. Você sabia que algumas pesquisas mostram que pessoas com TDAH têm de 2 a 4 vezes mais chances de desenvolver ansiedade? Pois é, hoje nós vamos falar aqui no podcast sobre a possibilidade... Ih, caguejei. Vou começar de novo, tá, Juan? Tá bem. Tá vindo super bem. Tá, mas não sei, fiquei nervosa. Tô até suando. Não sei Uai. por quê. Faz tempo que não faz isso. É. Né? Vai, vamos lá. Tá bom. Olá, nós somos o Soul Podcast. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental de pessoas neurodivergentes, principalmente TDAHs e superdotados. Você sabia que algumas pesquisas trazem os dados de que as pessoas com TDAH têm de 2 a 4 vezes mais chances de desenvolver ansiedade? Pois é, fique aqui com a gente, porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de como é feito todo o processo avaliativo para chegar num diagnóstico correto de TDAH, superdotação e outras neurodivergências. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Vasques, ele que é psicólogo e especialista em avaliação psicológica. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Eu queria já entender uma coisa, doutor. O que as pessoas devem prestar atenção assim, para elas começarem a suspeitar de um possível diagnóstico de TDAH ou superdotação? Olha, são duas situações, né? Como outras possíveis dentro da avaliação psicológica. E é sempre de onde que parte a demanda. Muitas vezes, quando se trata de um processo mais formal na área clínica, na área de saúde mental, é uma demanda que parte de alguma especialidade médica. Pode ser um pediatra, um neurologista ou um psiquiatra. E sempre com um pedido por um exame a mais para complementar a lista dele. Existe uma demanda, assim, ou seja, a pessoa está tendo alguma dificuldade, algum atraso cognitivo, assim, a criança, por exemplo. É isso? Alguma coisa nesse sentido? Olha, vocês falaram duas situações. Uma déficit de atenção, né? Que pressupõe algum tipo de dificuldade, especialmente na infância, na parte escolar. E outra superdotação, né? Ou altas habilidades, que pode implicar em algum adiantamento de série, ou pode implicar em algum tipo de trabalho focado nessa criança. Então, são situações que envolvem desde uma possível ou medicação pelo médico, ou algum tipo de tratamento diferencial na escola, um trabalho mais pedagógico, adequado. Uma coisa que eu não consigo entender, cara. Hoje, tem muito diagnóstico de TDAH, e a gente sabe que, com relação à superdotação, existe uma subnotificação imensa também, né? A gente conhece muito pouco dos superdotados do Brasil. No mundo é assim. É muito subnotificado, tem muito superdotado aí que não sabe o que é. Por que isso, cara? Assim, o que acontece? Por que esses superdotados passam a infância, a adolescência, sem serem vistos ou sem serem percebidos como? E o TDAH é o contrário. Bom, primeiro a gente tem que pensar se vale a pena ir atrás desse tipo de rotulação. Não. Uma criança ela pode ter também algumas implicâncias em ser taxada como superdotada, uma cobrança a mais. Sim. Não pode falhar. Isso pode estar por trás também de uma cobrança. Então, tem o processo, ele, como eu estava te falando, pode vir do encaminhamento médico, mas também pode vir da família, de uma orientação, então da própria escola. E ele precisa também ter essa parte de pensar quais são
quais são as necessidades. Eu acho que talvez eu tenha atropelado, de fato, a pergunta. Eu concordo 100% com você. Inclusive, estava tendo essa discussão um dia desse com uma psicanalista amiga minha sobre a necessidade, sobre se importa, se não importa. E eu e ela temos visões meio que opostas. Ela acha que não importa nada para o trabalho de psicanálise e tal. E eu acho que importa muito. Porque a gente está partindo da necessidade. Você falou muito certo. Tem que ter necessidade. Não adianta a gente sair rotulando, né? Eu acho que eu estou partindo da necessidade da questão da saúde mental, né? Que é um problema sério hoje. Né? Epidemia de saúde mental, ansiedade, depressão. Principalmente entre jovens, né? Adolescentes. Eu acredito que talvez um diagnóstico correto, né, um diagnóstico neurológico, né, e tal, talvez ajude, né? Porque o problema, transtornos de ansiedade e depressão pode ser até uma comorbidade, né? De superdotação e TDAH. Então, é quando a gente entra no campo dos transtornos. O transtorno, por assim dizer, psiquiátrico, o transtorno que envolve nossa área da psicologia, ele é um transtorno que não tem bem marcadores físicos, marcadores no corpo, mas temos marcadores comportamentais. Sim. Como que a criança se comporta. No sentido de hiperatividade, ou desatenção, ou então, por outro lado, no sentido de ter facilidade para resolver algum tipo de questão. No caso da superdotação, né? Então, são situações que para a gente pensar em algum tipo de intervenção, primeiro temos que ver se causa algum tipo de transtorno. De dificuldade. Para a gente classificar como transtorno. No sentido de ter algum impacto, algum tipo de dificuldade encontrada. A criança superdotada, ela pode, falando de crianças, né? Ela pode se desinteressar pela aula. Sim. Simplesmente por ser fácil, por ser algo que ela não precisa de muito esforço. Então, aí a gente começa a ver algum tipo de... Ou rejeitar crianças pequenas da idade dela. Sim. Então, são momentos em que a gente consegue ver algum desajuste que vale a pena intervir. Você sabe que tem um desajuste que é complicado e não é difícil de perceber, que é a criança superdotada que finge que não é. Para se encaixar socialmente. Isso é complicado, cara. Uma vez eu vi algum desses... Tem muitos bons especialistas de superdotação no YouTube e tal. Ele falando assim, o pior superdotado é aquele que finge que não é, sabe? Porque... E a gente, como psicanalista, né, a gente fala disso. Assim, a pior coisa para uma pessoa, em termos de saúde mental, é não poder se expressar, né? Isso é muito complicado. Isso. A gente primeiro tem que pensar no conceito de inteligência também, né? No sentido de que tipo de superdotação é essa? Como é que ela pode ser aproveitada? Se está associada a algum tipo de introversão, algum tipo de dificuldade de socialização. Então, se trata mais de um hiperfoco. Então... Numa avaliação neuropsicológica de superdotado, você consegue definir ali qual é o tipo de inteligência principal daquela pessoa? Com certeza. A gente tem a possibilidade de usar testes que vão nos dar um pouco sobre a capacidade verbal, sobre uma inteligência não verbal, mas espacial, sobre a velocidade com que a criança trabalha, sobre a memória da criança, especialmente aquilo que é chamado de memória operacional de trabalho. Então, são áreas que compõem algo maior que a gente vai chamar de inteligência. O TDAH, ele tem alguma... Você consegue perceber algum padrão? Existe algum padrão do TDAH com relação ao teste neuropsicológico, essa parte de inteligência, por exemplo? Olha, é um conceito que tem evoluído desde 70 até hoje. O transtorno de déficit de atenção, como outros transtornos de neurodesenvolvimento, não ficaram estáticos do século passado para hoje, né? Então, a gente tem uma evolução no diagnóstico, temos uma flexibilização no diagnóstico também. Ele antigamente era muito correlacionado com o desenvolvimento neural, então com o desenvolvimento das áreas superiores do nosso cérebro, que costumava maturar a criança mais ou menos na entrada da adolescência. Hoje em dia é algo que se expandiu para a idade adulta, né? E a gente tem uma continuidade do transtorno e muitas vezes outros quadros
apresentando dificuldade de concentração, especialmente por ansiedade, qual foi o que vocês trouxeram, que acabam também recebendo esse diagnóstico, não vamos dizer de forma errada, mas não aquele diagnóstico clássico principal que a gente tinha na época, que era o que vinha desde a infância, que se envolvia. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que para o público eles se interessam muito, e aí eu, como pedagoga, né, eu como área da educação, como é feito esse diagnóstico? Porque, assim, os leigos, né, a gente sabe que, vai passar com um psicólogo, um neuropsicólogo, vai passar e vai fazer algumas sessões e vai ter um diagnóstico. O que são essas sessões? O que é essa avaliação? Então, é difícil você falar primeiro em algo muito taxativo ou determinante. Dizer, olha, essa avaliação vai nos dar o resultado correto, o resultado certeiro. Quando a gente pensa em algo que é de natureza psicológica. Então, não se trata de um exame de urina, onde você vai fazer uma contagem direta do nível de ansiedade ou de desatenção. Pelo contrário, é um diagnóstico que pode ser realizado pelo médico, pelo psicólogo. Pela lei, a gente faz esse tipo de diagnóstico na nossa regulamentação também, mas que nos diferentes contextos precisam de uma documentação. E tem várias características que são associadas. Hoje vamos ter alguns exames, por exemplo, como o eletrocefalograma, que nos dá o P300, vamos ter outros que envolvem a fonoaudiologia, mas dentro da psicologia a gente tem um pequeno destaque porque somos aqueles que fazemos a observação do comportamento. Sim. E, bom, dentro da psicologia, o que eu posso te falar, que é minha área, especialidade mesmo, é que usamos 3 fontes. A primeira é a entrevista, lógico, a gente vai fazer um levantamento. Então, vejam que nenhuma das fontes é infalível, tá? Uma entrevista muito detalhada a respeito, especialmente do desenvolvimento dessa criança desde que nasce, a vida intrauterina, inclusive, como é que foi, tudo mais, até a idade adulta, se for no caso um adulto. Observação do comportamento, que é algo que nos leva diretamente para a realidade, né? Então, fazemos observações sistemáticas, contagem de comportamento, fazemos listas de comportamentos que são relacionados, por exemplo, a uma criança mais criativa ou inteligente, por assim dizer. No caso do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, também a gente pode fazer uma lista e observar essa criança. 10 minutos são suficientes para a gente ver numa sessão, sabe? Geralmente a gente faz assim, uma sessão, separa um momento da sessão para simplesmente anotar como é que a criança se não levanta, se é desatento, se segue as instruções, se não segue, se não interrompe a fala do outro. A gente consegue observar tudo isso diretamente do indivíduo numa sessão controlada, lógico. E temos os testes. Que muitas vezes nossos testes, você fala, um teste para déficit de atenção? Calma, não temos uns testes assim que sejam tão certeiros, mas vamos ter testes, por exemplo, de atenção que uma criança com déficit de atenção e hiperatividade muito inteligente vai tirar uma nota muito alta também, né? Então, um adulto com déficit de atenção e que tem uma escolaridade alta também pode ter um score elevado. Então, a gente tem que lembrar que o teste ele é mais uma ferramenta, sabe? Sim. Então, essas são as fontes fundamentais. A gente pode ir atrás de outras fontes complementares, como, por exemplo, um boletim de escola, outros documentos da criança. Ou seja, se você avaliar o cérebro com eletrocefalograma, alguma coisa assim, isso não tem como ver no cérebro taxativamente, assim? A gente já está bem acostumado a isso, né, nessa área, no sentido de que é também impossível ver a esquizofrenia no cérebro. Sim. Vai ser impossível ver o autismo. Volta e meia aparece alguém que fala que encontra algum marcador biológico, mas... Entendi. Ainda não é uma coisa comprovada, né? Exatamente. Talvez seja possível ver Alzheimer, mas aí com uma biópsia, uma coisa assim. Então, é muito difícil você encontrar um marcador biológico para doenças que são comportamentais. Sim.
Então, acho que ficou muito claro que aquele teste que o pessoal vai lá na internet e faz de 15 perguntas não garante que ele tem TDAH. Não, de jeito nenhum, pelo contrário, ele calça muita informação e hoje a gente tem uma possibilidade, né, do usuário se informar, ao mesmo tempo que dele ficar informado, de se identificar. É algo que acontece muito com a gente nas aulas de psicopatologia. A gente chega lá, na aula de esquizofrenia, a gente, se eu tenho alguma psicóloga. É verdade. Na hora Pior que é mesmo, né? A gente se identifica, então a gente acaba... É importante a gente falar sobre isso, né? Porque, de uma certa forma, a gente sabe que as pessoas, elas tendem a ver o que está ali na internet. E a gente sabe que a internet tem muita coisa boa, dá acesso a muita informação, mas também dá acesso a muita desinformação, né? Então, assim, lembrem-se de procurar um profissional de qualidade, de procurar um profissional que, de fato, ele tem habilitação para fazer isso. E lembrar que a gente está fazendo isso hoje, né, gente? Então, por favor, se inscrevam, ative o sininho, curte, passa esse vídeo para alguém que você acha que precise, porque lembrando que o Dr. Ricardo ele é doutor em neurociência, né? Porque hoje em dia, falar sobre neurociência, tem um monte de gente aí que faz um curso de final de semana, vira neurocientista, a neurociência para, enfim, para alta performance, e o Dr. Ricardo não é coach, ele é um professor acadêmico, professor de neuropsicologia, e uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, como é que é o TDAH em adultos? Ele se manifesta de jeito diferente? Como é que é? Olha, não, só pegando um pouquinho essa primeira parte que me fez pensar um pouquinho. Sim, claro. Bom, eu acho que, independente do lugar que eu venho, eu acho que eu tenho que vir com muita humildade, sabe? E trazer que a avaliação psicológica tem seus limites, suas limitações, sabe? Mas de toda forma, o que você faz é baseado em ciência. Exatamente. Não, é aquilo que... A limitação não é sua, a limitação é da ciência. Que nos sustenta, assim, tipo, né, vamos pensar em outro contexto, concurso público. Uhum. Pô, vale a pena fazer um monte de avaliações para a polícia militar e tem problema, e tem aquela coisa, ser uma parte difícil do concurso, cara, que pode dar, muitos candidatos vão entrar na justiça com qualquer erro. Vale. Por quê? Porque a avaliação sistemática vai nos dar um resultado melhor do que uma avaliação leiga, sabe? Com certeza. Nesse caso de concurso público, o que é que você precisa avaliar? Assim? Qual que é a questão? Aí é outro tipo de avaliação, porque dependendo do tamanho, né? Essa é a grande expertise do psicólogo avaliador, em saber que tipo de instrumentos usar para grandes grupos, para um processo seletivo, diferente de um processo clínico, sabe? Em que a gente quer cortar algumas pessoas para selecionar aquelas que são mais adequadas. Então, são contextos diferentes, mas todos eles têm uma limitação. A gente não pode achar que vamos ou classificar a pessoa de forma permanente, de forma determinada. Não pode virar um rótulo, né? Não só um rótulo, mas também algo imutável, sabe? Imutável, fixo. Com certeza. Então, se fala muito, o transtorno de déficit de atenção, ele existe em adulto? Hoje em dia, sim. A gente vai ter essa extensão do diagnóstico, porque as crianças que foram diagnosticadas no passado cresceram, né? E continuaram com as dificuldades. E há um tratamento. Boa parte dos nossos diagnósticos, eles estão atrelados a uma decisão. Vamos fazer um tratamento ou não, vamos usar uma medicação ou não, vamos colocar essa criança numa sala de recurso ou não, sabe? Então, se não tivéssemos tratamento, se não tivéssemos algum tipo de intervenção, valeria a pena ficar usando esses rótulos, sabe? Sim. Então, está muito atrelado, especialmente hoje, o crescimento de déficit de atenção nos adultos. Há uma demanda enorme pelos adultos em voltar a estudar. Quem são os atuais consumidores são aqueles que concurseiros, são aqueles que procuram algum tipo de performance, sabe? Então, seja talvez até no emprego também. Então, há
há uma relação direta entre o diagnóstico e a possibilidade de termos algum tipo de tratamento. Sem tratamento, hoje em dia, por exemplo, vamos pensar no diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo, altíssimo. Prevalência de crianças. Outro dia, uma amiga minha, professora da rede pública, me falou: olha, na minha sala chegaram 5 alunos com laudo de superdotação, de alta habilidade. Outros tantos com laudo de autismo. E outros tantos. Então, a maioria da sala... Sim. A maior parte da sala é neurodivergente. Laudada. Laudada. Com algum tipo de laudo. Então, a gente começa a entender que são as necessidades por fora de fazer uso de alguma medicação, como é o caso da Ritalina, para usar um nome Conhecido, simples, né? Ou fazer algum contraturno que implique algum tipo de socialização numa clínica especializada, como as tantas que surgiram hoje, nós teremos muitas dedicadas ao autismo, por exemplo. Ou então fazer algum tipo de modificação. Vocês trouxeram um tema de superdotação. Colocar uma criança numa série acima. É possível? É, mas... Tem um custo, né? Tem, não, e aí que entra o papel do psicólogo, eu acho, porque a gente está numa fase em que temos muitos laudos. Por um lado, isso ajuda a desenvolver a ciência como um todo, a gente repensar nossas práticas. É algo que tem sido muito discutido no sistema conselho de psicologia. Como é que a gente vai entrar nesse mundo, como é que essa avaliação é feita e como manter padrões éticos e técnicos que nos ajudem a manter uma mínima qualidade, né, do serviço, ao mesmo tempo que são demandas que vêm de diferentes lugares e exigindo um pouco mais do que podemos oferecer, que exigindo uma certeza. E acho que o que eu queria colocar é que nesse momento que vale muito a presença do psicólogo, porque ele tem essa sensibilidade de juntar a família, de dar uma orientação, de escutar a demanda, muitas vezes que chega desorganizada, e construir ela, fazer uma orientação. Eu acho que a gente precisa entender o processo de avaliação psicológica como um processo que começa, como eu falei para vocês, com uma demanda. Tem todo esse processo de coleta de dados que envolve entrevista, como eu falei para vocês também, observação e testes, e outro que é a entrevista devolutiva. O essencial, quando a gente fala com a família, vê o que ela vai fazer com esse diagnóstico, onde que vai levar, que mudança isso pode causar, vale a pena ou não vale a pena, isso tudo tem que ser colocado na mesa. Só lembrando também que a gente falou sobre autismo com a doutora Kelly, pediatra, especialista em autismo, conhece muito e já foi para o ar esse episódio, então fiquem ligados lá. Assim, na sua experiência dos diagnósticos, de acompanhar crianças, acompanhar adultos e tal, antes do diagnóstico e depois, você acha que, com relação... Porque a gente está interessado aqui em saúde mental e sofrimento, né? Assim, sofrimento das pessoas que sabem que isso está acontecendo. Né? Sofrimento psíquico. O diagnóstico ajudou, em geral, ajuda com questão de saúde mental, com os transtornos mentais, sofrimento, atrapalha? Olha, o que você acha? Ele pode ser uma faca de dois gumes. Exatamente, com certeza. Eu não vou entrar nem no campo da má prática, tá? Que aí sim é algo que já de origem atrapalha. Mas no sentido de a gente entender que há algumas possibilidades que podem ser prejudiciais. Como, por exemplo, você fazer algum tipo de diagnóstico muito pesado, muito patologizante. Sim. Numa criança que ainda pode se desenvolver, pode ter algum tipo de intervenções menos invasivas, menos intervencionistas. Aí é importante, por exemplo, a gente pegar a família e ver
se essa criança ainda está nos marcos de seu movimento, se ela, olha, ela já está com 9 anos, ainda não aprendeu a ler, então a gente já começa a alertar, olha, essa idade não é legal, além de afetar a autoestima da criança, então tem que se ter esse tato e essa experiência no sentido de dar uma boa orientação, sabe? Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, com certeza. Eu acho que faz todo sentido, porque, de fato, o laudo por si só, né? Eu brinco que ele é só um papel, né? Você pega aqui, olha, o psicólogo falou que eu sou, sei lá, esquizofrênico, que eu sou autista, que eu sou TDAH. Por si só, ele é só isso, né? O que vem depois disso é que diz muito mais, né? Eu me lembro algumas vezes... É muito conflituoso para os pais, né? Quando a gente está na escola, e aí trazendo um pouco da experiência de escola, quando a gente fala, olha, procura um psicólogo, né? Vamos, né, dar uma olhada e tal. E o pai fica, meu filho tem alguma coisa? O que meu filho tem? Meu filho é doente? E você fala assim, não, vamos só ver, porque tem alguns marcos de desenvolvimento que são importantes a gente considerar e tudo mais. E aí, óbvio que o psicólogo, né, ele já começa ali a entender e formar esse quebra-cabeça. E eu sempre falava para os pais que se você chegar aqui para mim com um papel e falar, meu filho tem gripe, ele vai continuar sendo meu aluno. Como ele vai continuar sendo meu aluno se ele chegar e tiver escrito, meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Agora, quando a gente tem gripe, a gente não toma uma aspirina, não faz repouso para melhorar. Se ele tem alguma outra coisa, vai ter um acompanhamento adequado para isso. Tanto por parte da escola, mas principalmente por parte de quem vai fazer esse acompanhamento, né? Então, assim, eu acho que faz muito sentido o que você falou, porque o laudo ele pode ser uma coisa muito ruim, já acabou minha vida, então os pais olharem para a criança como uma coisa limitante, ela não vai passar disso, ou ele pode ser também algo do tipo, vamos então fazer o que a gente puder com uma equipe multidisciplinar para desenvolver essa criança e ela ser um adulto mais funcional e mais saudável possível, né? Eu também, mudando um pouquinho. Vamos. Eu acho que eu também entendi a pergunta no sentido de um certo alívio. Muitas pessoas, hoje em dia, têm aparecido falando de um certo alívio ao serem diagnosticadas ou ao receberem algum tipo de perfil psicológico. Olha, eu me comporto assim, agora entendi por que eu perco. Bom, é um alívio, muitas vezes, momentâneo, tá? É explicativo, cai uma ficha aqui e sim, ele pode te dar essa satisfação de um autoconhecimento maior. Entretanto, a um prazo maior não faz muita diferença, a não ser, muitas vezes, você se encontrar nele, né? E se você se identificar, levar isso para a própria terapia, vocês gostam de psicanálise, né? E falar a respeito. Esse alívio, assim, é interessante, é algo que tem aparecido bastante, inclusive com alguns diagnósticos que antigamente causavam muito preconceito e horror, que era o caso do autismo. Hoje em dia causa uma certa, inclusive, uma certa satisfação de se descobrir. Não é raro, tá? Tem, por outro lado, também a questão dos benefícios, né? Tudo aquilo que também muitos têm pensado a respeito. Então, não é uma resposta fácil dizer até que ponto ajuda, até que ponto atrapalha, até que ponto isso aí pode estar mais ligado a uma identificação. Hoje em dia, muitos dos nossos instrumentos são de resposta, são entrevistas estruturadas em forma de escalas e elas são muito fáceis de manipular, né? Então... É verdade. Você acha que tem... Porque, assim, eu acho que tem uma questão social também, né? Assim, a pessoa, quando ela é diagnosticada, ela tem uma justificativa, né? Na mão, sabe? Eu lembro um dia mesmo que uma pessoa conhecida, uma amiga, descobriu que é autista adulta. E aí eu estava conversando com 2 outras amigas nossas, assim, em outro momento. Estavam reclamando dela, que ela era muito grossa, que ela era muito... falava as coisas sem pensar demais e tal. Falei, não, mas é porque ela tem autismo, né?
Aí elas duas pararam assim, mas não sabia. Ah, agora eu entendi. Passaram a compreender a menina, entendeu? Uhum. Pararam de achar ela grossa, pararam de achar ela uma pessoa inadequada, entendeu? Então, assim, eu até compreenderia se ela comece a usar o diagnóstico para poder explicar para as pessoas que ela é desse jeito, porque ela é autista, entendeu? Se isso é bom ou é ruim, eu não sei. Mas que isso está acontecendo, tá, né? O que eu acredito muito. Eu acho que as pessoas, elas... O diagnóstico do autismo, por exemplo, ele pode ser interessante para você apontar para a pessoa que a necessidade de começar a fazer alguns trabalhos mais de sociabilização, inclusive terapia. Então, é um momento bom para fazer esse tipo de indicação. E sim, pode ser também, por outro lado, já pensando pelos contos, um momento de você engessar isso aí. Ah, não, agora que eu tenho esse agora que eu sou isso assim mesmo, vou continuar posso sendo. desse jeito e acabou, né? É verdade. E pelo contrário, vou incorporar mais isso no meu repertório de uma forma mais forte ainda, justificando. E sim, sempre essas questões. Se abre essas possibilidades. Eu tô lembrando de um outro caso também de autismo que um jovem adolescente tinha muita dificuldade com a família, porque a família cobrava que ele fosse assim, que fosse assado, que ele tinha que isso, que tinha que aquilo. Então, as relações eram muito difíceis. Quando se descobriu, quando teve o diagnóstico, todo mundo entendeu e deixou de ser quem ele era, entendeu? Ou seja, os conflitos diminuíram muito depois disso. Então, também, de novo, eu entendo, sabe, uma pessoa gostar do diagnóstico. Porque ela consegue dizer, para quem não está entendendo ela, fala, olha, eu sou isso, entende? Existe o médico me disse que eu sou assim porque eu sou assim. Porque sem o médico dizer, as pessoas não se ouvem, né, hoje em dia, né? A gente costuma dizer isso, as pessoas não ouvem umas às outras. E aí, hoje, com o carimbo do médico, quem sabe alguém vai conseguir me ouvir, entendeu? Dentro de casa. Então, assim, talvez isso tudo esteja estimulando, né, a diagnosticação ou a hiperdiagnosticação. Em massa. Né? Em massa. Tá sendo em massa mesmo. E eu tenho notado isso, uma procura cada vez maior por esse tipo de avaliações, e avaliações que eram no passado muito focadas na infância, sendo levadas para a idade adulta. Ao mesmo tempo, muitos adotando o diagnóstico mesmo sem ter as características de transtorno, no sentido de são pessoas que têm um trabalho bom, um salário bom, têm uma família, criam os filhos. Então, a gente começa a pensar até que momento nós estamos falando apenas de um modo de funcionamento e não de um transtorno. Exatamente. A linha é tênue, né? Exatamente, porque eu atrasar nas reuniões, coisa, não é a mesma coisa de eu não conseguir trabalhar, não conseguir coisa, sabe? Claro. Então, tem uma diferença bem grande. Enorme. Você acha que está tendo hiperdiagnóstico? Assim, com certeza, absolutamente. Você acha que está passando do ponto de diagnosticar pessoas que não têm o transtorno? Não, eu acho que é uma evolução. Eu gostei muito de estudar a história da psicopatologia mesmo, as diferentes classificações ao longo do tempo. Acho que é um momento em que a gente está começando a distribuir isso e não deve ficar desse jeito por muito tempo. Você acha que deve ir para onde? A gente vai ter algumas revisões em que deve se marcar mais a questão do impacto mesmo do perfil da pessoa na vida, tanto social quanto acadêmica. Prejuízos, assim. Os prejuízos que isso causa. Do que só uma característica. Umas características comportamentais, sabe? Entendi. Eu acho que deve se focar muito nisso mais para frente. É um caminho natural, né? Que vai seguir. A gente não pode falar das doenças psiquiátricas de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, da época do Freud. Sim. Elas estão em constante evolução. Exatamente. A histeria é bem diferente, né? Exatamente. E é algo que a gente coloca, a histeria antes do Freud era uma coisa, depois do Freud as histéricas atuais são totalmente diferentes. Se é que existem, hoje vamos ter outros nomes para dar para isso. Então, há uma evolução. Eu acho que a gente está num momento de transição em que conceitos da década de 80, 90 retornam com muita força. Vejo com alguma desconfiança com alguns
alguns transtornos que podem ser complicados, como, por exemplo, o TOD, transtorno opositor, são transtornos que a criança consegue se identificar e é uma criança que muitos já vão olhar desde pequena, psicopata no futuro. Como assim, né? Calma. Muita calma, Muita né? calma. Daqui até a fase adulta tem muita água para rolar. Não, Muita hora nessa calma. E primeiro vamos entender essa criança, por que ela está assim, de onde que vem, Pois isso, é, né? sabe, você falou da história da psicopatologia, tem uma coisa que é o seguinte, talvez eu esteja sendo meio Foucaultiano agora, mas quando a gente hoje, enquanto a gente está vivendo a questão sociológica, digamos assim, a gente tende a naturalizar essa questão, a gente tende a medicalizar, no caso do corpo, né, do caso agora da mente também e tal. Porque, assim, todas as questões... Como eu sou sociólogo, por isso que eu, em geral, acabo partindo para esse lado aí. Quando a gente estuda uma cultura, a cultura que está vivendo aquilo naquele momento, ela naturaliza, né? No nosso caso, ela naturaliza pela ciência, pela medicina. Outras culturas, chamando de Deus, né? Ou seja, existe uma cosmologia, uma coisa do jeito que as coisas andam, digamos assim. Só que quando a gente olha para trás, a gente consegue ver que era muito mais uma questão sociológica do que outra coisa. A questão da histeria, para mim, é o principal exemplo disso que eu estou falando. Ou seja, na época era um neurologista, né, o Freud, dando um diagnóstico. Outras pessoas, né? Ele estava querendo estudar aquilo, mas a neurologia dava esse diagnóstico, né? Ele começou a estudar, ou seja, era um diagnóstico médico, mas era muito mais sociológico, né? Tinha uma questão de gênero, tanto que, óbvio, né? O nome histeria é um nome para mulheres, né? Porque vem do útero, né? Então tem muito mais a ver com isso. Tem muito a ver com a repressão, da expressão da mulher. Da época. Da época. Muito a ver com um homem querendo dizer que ela tinha que ficar quietinha no canto dela e quando começa a gritar, ela tem um problema médico e tal. Então, assim, eu acho muito provável que daqui a uns anos, que eu acho que achei interessante o que você disse, que a gente está numa fase de transição. Eu acho que daqui a uns 15, 20 anos a gente vai olhar para hoje e falar assim, cara, é porque as coisas estavam andando daquele jeito. Muita tela. Era por conta da sociedade. Uma hiperestimulação. Não tinha como você botar atenção numa coisa só. Impossível. Muita coisa acontecendo. Então, todo mundo tem TDAH, né? Então, acaba que a gente tem uma reedição mesmo do alienista aqui, né? No sentido de... Sim, é verdade. Sim. Vamos colocar... o alienista Machado de Assis, né? Exatamente. Vamos colocar todo mundo algum nome e vai acabar o momento em que a sala de recursos da escola vai ter mais alunos do que a sala normal, sabe? Com certeza. Já deve ter. Já está deve acontecendo, tá assim, já, tá né? perto. Ou então que vamos ter que ter um plano individual para todos e, bom, em algum momento isso vai ter alguma repercussão. Hoje, por exemplo, se fala muito sobre o autismo, que é algo que além de termos as pessoas diagnosticadas com autismo, né, acometidas, vamos ter as associações de mães, Sim. muito poderosas, influenciando muito da legislação, dos benefícios. Então, acaba que temos uma conjuntura em que se todos, que nem eu conto, né? Se todos têm, pô, deixa ser um benefício. Exatamente. Então, quem precisa, né, do benefício, quem não precisa, até que momento é interessante distribuir isso. Então, é nesse sentido que eu falo que vai ter que ter uma nova forma de encarar esse movimento diagnosticante que temos na sociedade. Do jeito que está indo, não dá para ficar. Provavelmente não vai se sustentar por muito tempo, né? Agora, deixa eu voltar para a questão da superdotação. Como é que é feito o diagnóstico? É teste de QI puramente? Tem como burlar o teste de QI? Como é que funciona? Olha, bom, é o seguinte. Tem como burlar? Com certeza absoluta se você mas se você for muito inteligente, você burla. Então, ou seja, você é superdotado. Mas não é o caso, né? Porque a gente, geralmente, a burla, o fraude, ele, na nossa área, está muito restrito a aquelas
avaliações compulsórias, como, por exemplo, para porte de arma ou para algum curso, alguma coisa. A área clínica é muito raro. A gente pode ter uma relutância e geralmente a nota tende a diminuir, né? A nota o quê? Desculpa. O score do indivíduo. Sim. É porque ele não quer fazer, né? Ele vai ser mais resistente do que querer mostrar tudo, né? Eu costumo falar para meus alunos que para a gente confiar no resultado, um teste, por exemplo, de QI, que seja, teste de inteligência, ele tem que ter uma nota alta. Porque a nota alta tem menos possibilidade de assistir do que uma nota baixa. O que é uma nota alta? É um desempenho alto. A partir de quanto a nota alta? Depende do teste, mas vamos falar em percentil. Percentil acima de 75. Percentil de 75. É um nome que a gente vai usar na estatística para classificar as pessoas na média, ou acima ou abaixo. Sim. O superdotado é a partir de quanto, o percentil? 99. 99. A partir de 99? 99, 90. A partir de 75, inteligência acima da média, definitivamente acima da média. 25 a 75, podemos dizer que é uma faixa mediana, né? Longa. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Você já me desculpe, por favor. Yeah. É uma coisa que eu nunca entendi. Um superdotado, ele é puramente diagnosticado por teste de QI, certo? Se estiver acima de 98% de percentil, ele é superdotado. Ou tem comportamento também envolvido? O diagnóstico, ele passa por alguns passos, sabe? Uma das poucas liberdades que temos como psicólogos é saber escolher os instrumentos que queremos usar e a forma como vamos avaliar. É muito comum hoje em dia, por exemplo, as pessoas nos cobrarem uma avaliação quadrada quando isso não existe. O psicólogo que ele vai escolher que tipo de testes são adequados para esse indivíduo, faixa etária, cultural, se o teste está normatizado para o perfil dele ou não. E sim, para qualquer tipo de avaliação que envolva intelectualidade, se é para baixo, a gente falar de uma deficiência intelectual ou de alguém com altas habilidades, é necessário um teste formal de inteligência. De inteligência. Não, até porque eu não fiz a pergunta difícil ainda. Essa pergunta foi fácil. É porque é o seguinte, antes da gente começar aqui, até falei para você, acho que na minha opinião, existe uma romantização da superdotação, da habilidade, né? E uma das coisas é que dizem que superdotados são muito empáticos e tal, eu acho que isso é verdade. Mas existe muito psicopata muito inteligente. Ou seja, se uma das características é ser empático, então o psicopata não é superdotado, né? E só pelo teste de QI, o psicopata sim é superdotado. Eu acho que a gente vai ter aqueles que são chamados com psicopatia e tudo mais, né? Tanto com inteligência baixa quanto com sim, não, claro. Nesse sentido. Mas só tentando te responder. A característica de um QI acima de 130, por exemplo, na escala que geralmente usamos, que é nos adultos, do WISE, do WISC nas crianças, né? Dessa família de testes que são bem específicos para o QI. Sim. Eles são extremamente confiáveis pelo fato de que sou uma criança muito inteligente, quando a gente tem a nota alta, né? Sim. Consegue chegar lá. Então, a gente costuma confiar em notas altas, nesse sentido, como eu estava falando. As características das crianças que chegam nessa nota alta, por assim dizer, elas são as mais variadas possíveis. Então, vamos ter algumas que vão ter muitas dificuldades sociais, sim, muito foco. Às vezes, algumas dificuldades em outros tipos de inteligência, como a inteligência esportiva, por exemplo, com uma sociabilidade baixa. Então, hoje em dia, o conceito de altas habilidades, ele vai atrelado a outros conceitos que envolvem, por exemplo, a gente medir a criatividade, a inteligência emocional, social, cognição social da criança. Sim. Então, assim, a gente consegue ver não só a capacidade intelectual da criança para resolver problemas lógicos, resolver problemas de linguagem, mas também para se adaptar, que talvez seja um dos melhores conceitos que a gente vai ter sobre inteligência na psicologia, que é
a possibilidade do indivíduo se adaptar a diferentes ambientes. Ou seja, a inteligência facilita a adaptação. Com certeza, não. O indivíduo inteligente... Eu tenho vários conceitos de inteligência. Sim. Um dos meus preferidos, ele tem mais a ver com essa questão evolutiva mesmo de você, nas mudanças ambientais, você conseguir resolver ser mais questões, adaptável, né? Exatamente. Mas, e ter bons resultados. Sim, mas vamos lá, porque eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica, assim. Eu acho que esse nome, altas habilidades e superdotação, ele está errado, sabe? Porque eu acho que ele foca numa coisa muito específica da superdotação, que é uma alta habilidade intelectual e tal. Mas eu acho que junto com altas habilidades e superdotação vem muita coisa. E que esse nome exclui essas outras coisas, acaba romantizando, sabe? Eu tive diagnóstico, né, há 1 ano e meio atrás. Eu tenho 40 anos, passei minha vida inteira sem saber. E eu entendi, a minha sensação, quando eu recebi o diagnóstico, quando fui estudar, é que era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque tem muita coisa envolvida, é difícil, é emocionalmente muito difícil, porque é muito intenso emocionalmente, sabe? Eu tenho uma adaptação eu sei me adaptar muito fácil, mas com muito custo, entendeu? Muito custo emocional, muito custo de sofrimento, sabe, humano, porque eu consigo me adaptar, mas eu odeio me adaptar, entendeu? O que eu quero dizer? Então, assim, eu acho que esse nome tinha que mudar. Eu não sei qual ainda. Eu vou. Você ia falar, tem uma sugestão? Eu vou decidir um para sugerir, porque junto com a inteligência vem muita coisa, sabe? Muita coisa difícil. Vem muita coisa difícil, vem com muito custo, entende? E eu acho que a gente tem que, mudando o nome, a gente consegue, ou no mínimo, informando mais, a gente consegue conscientizar as pessoas disso. Eu ouvi muito, cara, depois que eu tive esse diagnóstico, foi difícil, não foi fácil para mim, assim, foi difícil. Porque eu me senti amaldiçoado, sabe? Eu falei, tô condenado. Amaldiçoado é uma palavra muito forte. Eu tô condenado a viver com isso pro resto da vida, né? E tinha pessoas assim perto da minha família, nossa, eu queria ser. Eu falei assim, não queria, velho, não queria ser, bicho. Vai por mim. Deve ser muito legal. Não é, sabe? Então, eu acho que a gente tinha que falar mais sobre isso, sabe? Eu não sei se eu sou um cara muito pessimista com relação a isso, mas... E assim, até convivendo com outros superdotados, em treinamentos e tal... enfim, eu percebi que todo mundo tem essas dificuldades. Talvez eu esteja analisando, mas todo mundo que eu ouvi tem muito custo emocional, sabe? Essa intensidade emocional. Ou seja, aí você percebe que você ser muito intenso não é bom. Então, eu não vou ser para fora, né? Só que por dentro o negócio está complicado. Muita variação emocional também. Enfim, não sei se foi um desabafo, uma pergunta, alguma coisa assim. Mas o que você acha dessa minha opinião? Sobre o nome e sobre romantização. Eu acho que bate um pouco com isso que a gente estava falando. Algumas coisas vão mudar com o tempo. O jeito que está agora... Por exemplo, você falou dos testes. Nossos testes, eles seguem ainda um paradigma da década de 30, século passado. Os testes... considerados padrão ouro hoje para esse tipo de avaliação. Não agora tem umas perguntas que estão desatualizadas, que precisam ser melhoradas. E a gente tem que sair, essa é uma opinião minha, tá? Bastante desse esquema de trabalhar apenas com testes. Ou valorizar a testagem acima de outras abordagens, como a gente falou, que é observação direta mesmo do indivíduo e a entrevista. A entrevista para a gente entender. E aí você pode entrevistar professores, colegas, tudo mais, que são fontes que podem te dar uma opinião mais holística, completa. Holística do indivíduo, do que o teste, que é falho, pode ter pode nos dar, sim, uma criança muito inteligente, mas que, na prática, não consegue aprender a ler, não consegue se concentrar, não consegue... Então... O que é um contra... Por isso que eu estou dizendo. Altas habilidades, mas a pessoa não consegue ler na escola? Sim. Só o teste não nos dá. Era isso que eu queria te falar. Sim. Só o teste, assim, bater lá em cima, nos diz, olha, tem a capacidade.
Sim, tem a possibilidade. Mas como... Entretanto, exatamente. na prática... Exatamente. Existe uma questão social, cara. Existe uma questão social. Às vezes, para ela, socialmente, em termos de comportamento, é melhor ela não aprender a ler. Assim, eu tô dando sei lá, tô conjecturando. Possível. Porque aí ela não se destaca, aí ela, né? Isso pode acontecer, né? Enfim, eu concordo plenamente com você. A forma de chamar a atenção também, né? É. Então, é muito complexo isso sobre como devemos atuar, se é um diagnóstico que devemos flexibilizar mais, se é que a gente precisa tirar isso do campo das patologias, hoje, Sim. de algo. Eu tenho até visto um movimento com relação à questão das habilidades de exatamente isso. O teste de QI é uma das possibilidades. Existem pessoas com altas habilidades com teste de QI mais baixo e o contrário, pessoas com altas habilidades com teste de QI bom que não tem. Tem até uma psicóloga americana que fala sobre... tem um livro que chama Reinforced Mind, né? Não sei se você conhece, que ela fala assim, para mim teste de QI não importa. Eu tenho o importante é essa característica comportamental e cognitiva, que é essa mente que ela chama de reinforced, né? Que é diferente de você ver uma árvore. Você vê uma floresta, né? Você vê a árvore aqui, vê outra aqui, vê outra aqui, vê outra aqui. É algo que a gente repete muito, desde a década de 80, boa parte dos livros que a gente usa para ensinar a avaliação psicológica, eles apontam também a diferenciação entre o que é uma avaliação psicológica e o que é uma testagem psicológica. E a testagem é apenas uma etapa da avaliação e um recurso importante, um recurso formal, um recurso que envolve estatística, que envolve psicometria, normatização e tudo mais, e que pode ser algo exigido também na avaliação. Por exemplo, a deficiência intelectual, sim, se exige um teste formal, mas que não é definitivo. Uma criança pode ir mal no teste porque acordou mal no dia, não quis colaborar. Então, é verdade. O psicólogo ele tem que ter esse olhar mais sensível para além do teste. Com certeza absoluta. O teste ele não enquadra, não. Sozinho ele não é tudo, né? Não, de jeito nenhum. Senão a gente iria descartar o psicólogo, com certeza. Para a gente começar a querer encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha? A gente está com um problema de ansiedade e depressão, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, pelo que a gente anda ouvindo, em estatísticas, né? Por que você acha que isso está acontecendo? Assim, é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, mas... É uma pergunta que pode ser abordada por diferentes frentes, né? A gente pode falar da nossa vida atual, com uma comunicação muito intensa, muito rápida, com demandas presentes fora do horário, ou com a gente mesmo se entregando para esses pensamentos intrusivos constantes sobre meu trabalho, sobre meus filhos, sobre as coisas que eu tenho que lidar na vida cotidiana, né? Esse é um tipo de abordagem. Outra que eu acho interessante, e acho que eu já falei um pouquinho sobre ela, é a possibilidade da gente ter algum tipo de intervenção. A gente estamos falando de diagnósticos, a gente tem que lembrar do crescimento dos diagnósticos de depressão com o surgimento de antidepressivos menos nocivos, né? Hoje, a possibilidade de tratamentos farmacológicos com calmantes, não vou nem chamar de ansiolíticos, calmantes em geral, sabe? Sim. Os chamados psicolépticos, né? Tem um nome que eu gosto muito, que é aqueles que vão abaixar um pouco nossa bola, né? São os depressores, né? Exatamente. E todos eles, de alguma forma, podem ser indicados, fazem parte de uma grande menu de tratamentos. Então, quando temos tratamentos disponíveis, e não vou falar só de mercado, de venda, que isso é um papo um pouco maior, mas quando temos a possibilidade de alguém recorrer a algum tipo de ajuda,
e o profissional de saúde, especialmente o médico, tem a possibilidade de ajudar, né? Acontece essa questão de aumento da prevalência de diagnósticos de essa sua visão é uma diferente assim do que eu tenho visto. O que você está dizendo é que as opções disponíveis para tratamento ajudam também a disponibilidade dos diagnósticos. Né? É aquilo que eu estava querendo colocar desde o início. Um diagnóstico só se justifica se ele causar algum tipo de benefício, né? Então, no momento em que temos alguma possibilidade de baixar essa tensão, de baixar essa coisa, e temos diferentes tipos de medicações que podem ser utilizadas, o diagnóstico se torna muito importante, né? Nossa, é um jeito diferente de pensar. Nossa, né? E faz todo sentido, porque se você tem como medicar, não só medicar, né? Mas se você tem... É isso, se você tem... Você dá nome para aquilo. Isso. Como eu falei, saindo um pouco dessa parte mercantil, de mercado, agora vamos ter um monte de coisa, vamos medicar todo mundo. Não vou entrar nesse tema. Estou entrando mais no tema em que as pessoas estão desenvolvendo pânico, desenvolvendo crise de ansiedade, e elas não teriam esses nomes ou esses diagnósticos, desculpa não falar no microfone, se não tivéssemos algum tratamento para tratar, porque senão seriam apenas nomes. Bom, nesse caso... E não falo só de medicações, também vamos ter os tratamentos psicológicos. E hoje, por exemplo, o diagnóstico de autismo está muito atrelado ao tratamento ABA. Sim. É o único tratamento? De jeito nenhum. Vamos ter um monte de tratamentos diferentes para o autismo, mas esse é possível de ser aplicado a larga escala, em clínicas com muitos pacientes. Então, o custo é menor. Isso, e não precisa de um psicólogo hoje em dia, né? Então, ou pelo menos há uma discussão nesse sentido, né? Deveria precisar, gente. Então, vamos falar. Mas é que ainda há uma discussão muito forte na área a respeito sobre quem vai ser o aplicador, quem não vai ser. Então, não vamos entrar nessa seara porque ela é bem complicada, mas há uma demanda na sociedade. Temos a possibilidade de intervir a um tratamento. Se justifica. Mas eu tô indo para a filosofia, tô tentando não rir, mas teve jeito. Baseado no que você falou, em termos de conjectura, indo pelo lado do Foucault também, um pouco de Lacan, a nomeação da doença que cria a doença. Ou, por exemplo, na Idade Média não existia o nome síndrome do pânico. As pessoas não sentiam o pânico, ou elas tinham outro nome, ou, entendeu? Sabe aquela coisa do meu avô? Na minha época não tinha isso, não. Não tinha depressão, não existia depressão, não. Não existia depressão, ou ninguém dava atenção, ninguém ligava. Que será que aconteceu? Olha, a gente não mudou muito, né? Geneticamente, praticamente temos as mesmas possibilidades. É algo que eu gosto muito é a genética do comportamento. Entretanto, nossa sociedade mudou muito naquilo que são os nossos lugares, nossas possibilidades de estar no mundo. E uma dessas possibilidades, com certeza, é a possibilidade da doença. Sempre esteve aí, né? Talvez, antigamente, a gente podia estar na possibilidade do endemoniado, né? Sim, possuído. Hoje em dia, temos a possibilidade de estar no lugar de alguém que é muito ansioso ou que tem algum tipo de transtorno de ansiedade. E nesse sentido, só para fechar... Claro, desculpa. É o nome que faz a doença, é a nomeação, no momento em que eu incorporo e coloco esse significante para mim, você trazendo aí o Lacan, por exemplo. É isso que vai me marcar através de outras imagens possíveis, né, sobre o que é estar em pânico. E aí eu vou me comportar desse jeito, vou me identificar e vou introjetar esses comportamentos. Sim, isso aí é algo que a gente pensa bastante, sabe? E
E é muito importante discutir, sermos um pouquinho mais comedidos, né, na hora de soltar um nome desses mais definitivos, ou algo que vá marcar definitivamente essa criança ou esse adulto, e que pode, de alguma forma, influenciar o comportamento dele para pior. Eu acho essa discussão é muito complexa. Eu, honestamente, não tenho uma posição, assim, uma opinião definitiva, porque é basicamente o que você falou. Assim, eu acho que, às vezes, é uma questão meio histórica mesmo, né? Esses dias eu estava eu tenho uma chácara, né? Tava lá na chácara e acabou a luz. E aí eu tenho uma no break lá para deixar a internet funcionando. Porque eu fico preocupado. Olha só, já estou preocupado de acontecer alguma coisa e não tem internet. E aí a luz demorou a voltar. O no break acabou a bateria, eu fiquei sem internet. Fiquei sem televisão, sem internet. A bateria do celular acabou. Cara, assim... E olha que eu tenho uma chácara. Foi a primeira vez em anos, muitos anos, que eu fiquei sem internet, sem celular e sem televisão. E aí eu falei, sem nada para fazer. E, cara, eu não consigo, comecei a filosofar, né? Falei, assim, eu acho que... porque aquela situação não me deu ansiedade, sabe? Pelo contrário, diminuiu minha ansiedade. Falei, cara, a hiperestimulação é muito pior do que não ter nada para fazer, sabe? Porque eu fiquei numa situação que não tinha nada para fazer. E era a situação de 50 anos atrás. As pessoas tinham momentos do dia que não tinham nada para fazer, nada para fazer. Ficavam lá no ócio criativo e descansavam, né? Aí que elas conseguiam descansar. Podiam ir no trabalho no outro dia e voltavam. Então, realmente, assim, essa hiperestimulação, ela com certeza está acabando com a nossa saúde mental, sabe? Tá acabando, assim. E eu queria te perguntar uma coisa, que eu sei que você também tem essa coisa da evolução, da estudo evolutivo, né? A gente, fisiologicamente, não é adaptado, né? Para esse tanto de coisa para fazer, esse tanto de estímulo, neurologicamente e tal. Vamos ter alguns que realmente apontam essa nossa falta de adaptação biológica ao mundo moderno. Que as mudanças tecnológicas foram muito rápidas nos últimos 2 séculos, né? Sim. E nos últimos 50 anos... Nos últimos 20, vamos falar, só para falar, né, no século XXI, né? Então, a gente teve mudanças muito fortes. Todos vivenciamos a pandemia. Né? E sim, esse mundo novo, não posso te afirmar assim, nosso corpo não está adaptado. Não, estamos aqui, né? Estamos vivendo, inclusive estamos vivendo mais. Não sei se a gente caminha para extinção, né? Mas do jeito que está indo, né? Mas talvez vivendo pior, não sei. Exatamente. Vivendo mais, mas não sei. Não, é difícil fazer uma comparação com o passado, dizendo estamos melhor, estamos pior. Provavelmente a gente temos nossas vantagens e nossas desvantagens. Mas a gente tem um nível de estresse forte hoje em dia, sabe? Eu vou falar do meu trabalho, mais do dia a dia, consultório, que chega a muitas pessoas, especialmente hoje em dia com essa demanda para déficit de atenção, por exemplo, muitos adultos. Você vê que a dificuldade de concentração, ela está, em boa parte dos casos, para não dizer a maioria, pelo menos dentro do meu consultório, ligada a questões de estresse, de pensamentos intrusivos, de dificuldades econômicas, de falta de doença, descanso, falta de descanso, né? Falta de descanso. A gente vai ter um quadro em que a medicalização, para não dizer, ela se expande para esses tratamentos também, sabe? Para esse estresse do cotidiano, sabe? Ou seja, lado de ver é que a medicação não surgiu para tratar de patologia, ela surgiu para tratar do estilo de vida, né? A gente criou um estilo de vida que precisa de medicação. É insustentável esse estilo de vida que a gente está vivendo, né? Eu acho, honestamente. Eu acho interessante que nos últimos anos
tem também crescido uma procura pela psicoterapia, Sim. que querendo ou não, é um trabalho menos invasivo, é um trabalho não só, né, apontado para o transtorno, né, mas também para a saúde, para o cuidado diário, algo como uma prática de esporte, inclusive, sabe? Sim. Na prática de bem-estar na psicoterapia. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que valorizar também As possibilidades. essas né? possibilidades, sabe? Então, É bom lembrar isso, né? Que medicação não cura, mas psicoterapia chega perto disso, né? a gente não chega na cura nunca, né? Sim. Mas a gente Chega perto. consegue fazer mudanças, Exato. ir atrás de algumas origens de sintomas. E a medicação ela atua muito direto no sintoma, né? Sim. Na redução. A psicoterapia ela mostra um caminho possível de melhora, de qualidade, né? Uhum. E muitas vezes, para não ficar falando também mal É lógico. a medicação permite alguém fazer psicoterapia, sabe? Exatamente. Senão não tem Tira como da uma coisa urgência, não, né? uma coisa precisa da outra. Muitas vezes, se não tiver a medicação, não tem como a psicoterapia trabalhar em si. Uma coisa está ligada com a outra. Gente, precisamos encerrar a conversa, chegar ao final. A gente queria lhe agradecer muito, doutor. Foi muito bacana essa conversa. Eu acho que a gente conseguiu desmistificar algumas coisas e confundir outras, que é essa nossa função, né? Como ser humano. Eu acho que... Posso falar um pouquinho? Claro! Eu me sinto atualmente trabalhando nessa área de avaliação psicológica, como conselheiro também, pensando na construção de uma psicologia mais científica, mais ética, mais assertiva, em um momento em que muito rico. Um momento que a gente entra em crise com nossos valores, no sentido que enxurrada de demandas de diagnóstico é essa e como é que a gente vai responder, e ao mesmo tempo construindo, sabe? Construindo um fazer que não está pronto. Não está pronto. É isso. A gente vai chegar lá. É isso, gente. Obrigado. Se inscreva, compartilhe, dá um like e até a próxima. Obrigada. Obrigado.